Questão 4, Banca Liquigás 2012. Quando os problemas tratados pela matemática financeira consideram o regime de juros compostos, a fórmula usada para calcular o valor futuro é... Gente, essa questão aqui era simplesmente para saber se o candidato conhecia a fórmula de juros compostos. Só isso. Mas por que eu coloquei aqui? Porque ela não usa as mesmas letras que eu ensinei para vocês. Também não posso dizer que isso é uma tendência da banca. Se eu soubesse que seria, eu já tinha ensinado desde o início com essas letras. Tá? Então, o que eu quero fazer agora? Aproveitar aqui esse exercício para fazer uma associação. Porque se em algum momento, na banca de vocês, o exercício se referir a FV/PV, vocês vão saber o que significa. É bem simples, tá? Lembra que o capital tem vários sinônimos? E um dos sinônimos que eu coloquei para vocês era valor presente. Né? Então, capital é o mesmo que valor presente. Ou seja, aquilo que eu estava chamando de C, eu poderia também chamar de VP, que seria valor presente. Isso em português. Só que aí é muito comum você usar o termo em inglês. Me desculpa a pronúncia se estiver errado, mas é mais ou menos assim. Present value. Qual que é a ideia? É que você tem muitas fórmulas e calculadoras financeiras que trabalham com termos em inglês. Então esse valor presente, que seria VP, também é conhecido como PV. Ou seja, o seu capital aqui ele está chamando de PV. Da mesma forma, o montante. Um dos sinônimos de montante que nós aprendemos é valor futuro. Então, seria normal ele chamar de VF. Acho que o Excel faz assim. Por outro lado, em inglês, Future Value, ele ficaria invertido, ficaria FV. Então, aquele montante M que a gente está acostumado a usar, aqui a banca considerou que poderia ser substituído por FV. Lembra só. P é presente, F é futuro. Lembrou disso? Está resolvido. E aí ele só queria a fórmula. Né? A fórmula montante é capital vezes 1 mais I elevado a N. Se o montante é FV e o capital é PV, então a fórmula ficaria assim. FV é igual a PV vezes 1 mais I elevado a N. E aí já temos o gabarito, na verdade. Né? O gabarito se encontra aqui na letra D, onde ele simplesmente coloca a fórmula com esse detalhe, ou com esses detalhes que eu acabei de explicar para vocês, que ele chama o capital de PV e chama o montante de FV. Questão número 5, concurso Liquigás 2012. A tabela a seguir mostra as aplicações de capital em reais de um pequeno investidor. Primeiro, capital R$5.000, capitalização composta, período 2, taxa 6%. Depois, aplicação de 10.000, capitalização composta, período 4, taxa 10%. E, finalmente, capital R$20.000, capitalização simples, período 10, taxa 8%. Os juros auferidos do capital aplicado serão em reais de... Gente, esse exercício aqui, ele é simples e ele é um pouco trabalhoso. Na verdade, você vai ter que fazer 3 partes. Além de somar no final. Então, você tem que calcular o juro do capital 1, que eu vou aproveitar, já vou chamar aqui de 1, do capital 2, e são independentes um do outro, e do capital 3. Cuidado, o 1 e o 2 é juro composto, o 3 é juro simples. Trabalho meio braçal aqui mesmo. E nós vamos fazer aqui então na sequência. Detalhe, ele não dá unidade nem para o período e nem para a taxa. Então, a gente assumiu que eles já estão na mesma unidade. Então, vamos ver aqui o que aconteceria com o capital 1. Ele é um capital C de R$5.000, que foi aplicado em capitalização composta por um período de 2. E aí, como eu disse, já ele não forneceu, então eu considero que tanto faz, só que a taxa vai estar na mesma unidade. Então, o nosso I é 6%. E ele quer os juros. Só que, como é juro composto, eu acho mais fácil encontrar primeiro o montante para depois fazer os juros. Já estou meio que contando como que eu vou resolver. Mas antes disso, o que eu tenho aqui que observar como terceira etapa? Se tem que transformar alguma coisa. O 6% eu vou colocar como 6 por 100, que dá 0,06. Já falei, então não preciso mais ficar justificando, que aqui, se ele não nos fornece essas unidades, é porque ele quer que a gente assuma que está na mesma. Então, não vou nem preocupar com a unidade do N aqui. Já vai estar na unidade correta,
por essa ressalva que eu fiz. E como são juros compostos, eu estou aqui com as fórmulas do lado que eu posso usar. Ou eu uso a terceira diretamente, ou eu uso a primeira, calculo o montante e depois subtrai para achar os juros. Eu prefiro usar a primeira. Então, nosso montante ficou 5.000 vezes 1 mais 0,06, tudo isso elevado ao quadrado. Então, esse montante ficou 5.000 vezes 1,06 elevado ao quadrado. E aqui não tinha como fugir não, tá, gente? 1,06 ao quadrado é 1,06 vezes 1,06. O exercício queria que a gente fizesse essa continha. Então, ficou 5.000 vezes o resultado aqui, que deu 1,1236. Portanto, esse montante deu 5.000 vezes 1,1236. Deu 5.618 reais. Mas ele queria os juros. E eu vou chamar de J1, tá? Porque é o nosso capital 1. 1 em algarismo romano, para ficar igualzinho tá ali. Então, o que seria? Você subtrair o montante menos o capital. Esse J do capital 1 deu 618 reais. Que alegria se o exercício tivesse dado só esse, porque estaria pronto. Mas ele quer que você faça em 3 coisas. Então, nós fizemos o do primeiro. Vamos fazer aqui agora o do segundo. Vou fazer uma separação aqui. O que eu tenho do capital 2? Bom, que ele vale 10.000, é o nosso C. Que o período que ele ficou ali aplicado é 4. E que a taxa é 10%. Além disso, ele quer os juros. Tá? É bom a gente saber disso. Próxima etapa, transformações. A minha taxa que está 10%, eu vou fazer 10 por 100, que vai virar 0,1. Não foram dadas unidades, então eu estou assumindo que o prazo e a taxa já estão na mesma. Então, não vou ter que transformar. Agora, eu tenho que escolher uma maneira de resolver. Vou seguir o mesmo que eu fiz no anterior. Vou calcular o montante e depois eu calculo o juro. O meu montante aqui ficou 10.000 vezes 1 mais 0,1 elevado a 4. Que seria 10.000 vezes 1,1 elevado a 4. Gente, esse 1,1 elevado a 4, por coincidência, eu até cheguei a desenvolver com vocês em um exemplo aí nas aulas anteriores, tá? Tá em um vídeo anterior aí. Então, eu cheguei a fazer para vocês. É 1,1 ao quadrado vezes 1,1 ao quadrado. Já dá, se não me engano, 1,21 vezes 1,21. E aí, o resultado dele, já feito aí à mão, deu 1,4641. Seria isso daqui. Então, eu posso dizer agora que o meu montante, a multiplicação desses valores, deu R$ 14.641. Mas ele queria os juros. Vou chamar de juro 2. É a diferença entre os 14.641 que ele resgatou com os 10 que ele tinha aplicado. Ou seja, só dessa segunda aplicação, ele conseguiu obter aí um juro de R$ 4.641. Então, já vou destacar aqui, ó. Se fossem só esses dois capitais, agora bastaria eu somar os dois. Só que ainda existe um terceiro. Com detalhe, o terceiro é em juros simples. Tá? Não vá confundir. Tranquilo até aqui? Então, o que nós vamos fazer na sequência é verificar o juro do 3, ou que eu chamei de capital 3, que é aquele de 20.000. Depois, eu vou ter que somar todos eles e aí eu vou ter a minha resposta. Então, abri aqui um espaço na nossa tela. Os dois primeiros já estavam ali anotados. Eu vou fazer agora o capital 3. O capital 3 é de R$20.000, é o C. Ele foi aplicado por um período de 10 a uma taxa de 8%. Queremos saber o J. Com detalhe, ele é em regime de juro simples. Então, se você observar, já até troquei aqui as nossas fórmulas do lado. Troquei pelas de juros simples. Mas antes disso, vamos lá. O que eu tenho que transformar? Esse 8%, vou colocar 8 sobre 100.
Só que em juros simples eu não costumo dividir, já falei isso para vocês, exceto quando eu uso a fórmula do montante. Então, por enquanto, eu vou deixar 8 sobre 100. Além disso, mesma ressalva dos anteriores, se ele não me fornecer a unidade, eu estou considerando que o período e a taxa já estão na mesma. Né? Como se fosse aquele exercício genérico, qual período que nós já fizemos. Então, não vou me preocupar em transformar esse N aqui. O que eu vou fazer agora é escolher qual fórmula eu vou usar. Já adianto a vocês, vou usar a primeira, é a mais fácil. Né? Em juros simples, ela é a mais tranquila. Então, vou jogar aqui que J, e aí seria o meu J3, né? Porque eu já tinha J1 e J2. Será igual a capital vezes taxa vezes prazo em juros simples. Esse meu J3 será igual a 20.000 vezes 8 sobre 100 vezes 10. E aqui está a razão por que aquela hora eu não quis dividir 8 por 100. Porque depois eu poderia cortar esses zeros aqui. Tá? Então a minha continha ficou assim, 200 vezes 8 vezes 10. Multiplicando isso aqui, sem dificuldade, nós chegamos a 16.000. E aqui, gente, diferente dos anteriores, que eu calculei o montante e depois subtrair, aqui eu já calculei o juro direto, não tem que subtrair nada. Né? Isso aqui já é o valor do rendimento que ele obteve dessa terceira aplicação. R$16.000. Bom, mas ele quer o total dos juros que ele obteve. Então agora ficou fácil. Eu vou somar os 3 juros que eu encontrei. O juro 1, que era R$618. O juro 2, que tinha dado 4.641, e o juro 3, que eu acabei de encontrar, que é 16.000. Então, o nosso total, que seria o juro total, resultou em R$21.259. Eu vou destacar aqui, e na verdade nós já temos um gabarito para a questão. Nela se encontra na letra B, vou marcar aqui R$21.259. Então esse exercício eu considero que ele não é difícil, mas ele era um pouco trabalhoso. Né? De repente a pessoa poderia ficar um pouco nervosa ali, preocupada com o tempo. Então assim, eu vou contar, eu vou dando dicas para vocês, o que eu faço, tá gente? Eu acho que eu não falei quando eu me apresentei no início, eu também sou concurseiro, já fiz alguns concursos, já fui aprovado em alguns. Então o que acontece? Quando eu começo a fazer uma questão e percebo que ela é muito grande e demorada, muitas vezes eu opto por deixá-la para um pouco depois, né? Para não ficar nervoso mesmo, porque eu sei que eu consigo fazer, eu me organizo para ter tempo sim de voltar, mas às vezes eu não gosto de perder muito tempo em uma questão no início da prova, por exemplo. Tá? Isso é coisa minha, cada pessoa tem uma estratégia aí de resolução. Então isso aqui provavelmente era um exercício que eu começaria a fazer, eu leria na verdade, e provavelmente deixaria ela um pouquinho para depois. E depois, com mais tempo, que eu sempre me organizo para que sobre um tempo, eu faria ela com calma e chegaria provavelmente na resposta. Questão número 6, em um concurso da Petrobras 2018. Uma determinada empresa vem adotando uma política de reajustes de preços, de modo que o preço de seu principal produto sofreu um reajuste de 10% em setembro de 2017. Em outubro do mesmo ano, o produto sofreu novo reajuste, agora 5% sobre o valor do mês anterior. E um mês depois, um terceiro reajuste de 6% foi aplicado sobre o preço de outubro, de modo que os 3 reajustes foram sucessivos. O valor mais próximo da variação percentual acumulada desse período, considerando exatamente os 3 reajustes apresentados, é... Gente, eu deixei essa questão aqui por último, né, nessa primeira parte, porque ela meio que trabalha o próprio conceito de juros compostos. Quando ele fala que sofreu um primeiro reajuste sobre o valor inicial, o segundo reajuste era sobre o valor já reajustado, então perceba a ideia do juros sobre juros, só que ele não dava para resolver por fórmula, porque cada hora o reajuste é uma porcentagem diferente. Uma das características de tudo que a gente tem feito até agora pela fórmula é manter aquela porcentagem, que é exatamente a taxa de juros. Quando eu falar 5% ao mês, quer dizer que é 5% no primeiro, é 5% no segundo, 5% no terceiro. Só muda o valor do juro porque o capital vai sendo atualizado, porque são juros compostos. Agora aqui não. Então ele é um exercício que praticamente você vai fazer como eu tinha feito lá na primeira aula, onde eu ia mostrando a cada etapa como o valor tinha sido atualizado, como eu tinha incorporado esses juros. Ou seja, é um exercício que também vai dar um trabalhinho na hora de fazer a conta, mas ele não vai usar a fórmula.
Ele meio que usa o próprio conceito de juros compostos. Então vamos fazer. Vou criar uma linha do tempo, só para ficar mais claro isso que eu acabei de falar. Então a empresa adota uma política de reajustes. O preço do produto sofreu um reajuste de 10% em setembro. Então existia um valor inicial aqui, que era o valor do produto. Lá em setembro, e como você tem uma linha do tempo, eu posso até mesmo pôr data, não tem problema, ele sofreu um reajuste de 10%. Então, na verdade, eu teria que aumentar 10% sobre esse valor inicial. Mas qual é esse valor inicial? Não foi dado e não precisa. Se eu quisesse trabalhar com o termo X, eu poderia, mas ia ficar trabalhoso. Então, esse é um daqueles casos, como as porcentagens vão sendo colocadas a partir do valor inicial, e no final ele quer só a variação percentual em relação ao que foi no início, eu posso usar aquela estratégia de adotar um valor, de considerar algum valor. E o mais fácil para fazer é o 100. Então, quando eu falo que ele aumentou 10% aqui, eu vou conseguir calcular quanto ele passou a valer em setembro de 2017. E como ele não usa fórmula, gente, até a estratégia de resolução ficou um pouquinho diferente, né? Eu já estou aqui mostrando e já estou resolvendo, porque aqui eu não estou seguindo aquele passo a passo exatamente, é uma questão diferente. Então vamos lá, se eu adotei que era 100, qual o novo valor em setembro? Vai ser um valor 100 mais o reajuste de 10% sobre 100. Ou seja, ele passaria a custar 100 mais, aí eu posso cortar aqui, mais 10. Ele passaria a custar 110 reais. Então, vou aproveitar e vou colocar aqui, ó. Ele passaria a valer 110 caso ele valesse 100 lá no início. Em outubro, ele sofreu um novo reajuste. E esse reajuste não é sobre aquele 100, mas sobre o valor já ajustado do período anterior. Então, é uma percentual sobre os 110. A diferença é que o reajuste agora não é 10%. O reajuste é 5%. Então, lá em outubro, quanto que esse produto vai passar a valer? O que ele já estava valendo, que era 110, cuidado, por isso eu falei que é a teoria de juros compostos, mais 5%, ou 5 por 100, vezes 110. Ou seja, ele passaria a valer 110, mais o resultado dessa continha aqui, que deu 5,5. Ele passaria a valer 115,5. Mas um mês depois, que é um pouco em novembro, ele sofreu um novo reajuste, dessa vez de 6%. Então ele vai aumentar mais uma vez, e esse reajuste não é sobre aquele 100, é sobre o 115,5. Então lá em novembro, e agora já é o último período mesmo, ele passou a valer o que ele já valia, 115,5, na verdade 50, né, se eu quiser pôr direitinho, mais 6% disso. E aqui é só dar o trabalho de eu fazer essa conta mesmo, tá? Então ficou 115,5, e a hora que eu calculei 6 vezes 115,5 dividido por 100, deu 6,93. Que somado aos 115,5, deu 122,43. Então esse é o valor que ele ficou no final. Bom, só que o exercício perguntou, qual foi a variação percentual acumulada? Bom, a gente até poderia agora jogar na forma de juros compostos, dizendo que o PV foi 100, que o que o capital foi 100, que o montante é 122,43 e que isso ocorreu por 3 meses. Aí eu conseguiria achar a variação por mês, mas ele não quer isso. Ele quer a variação no final total. Então, ele tem que considerar um período só. Então, o único jeito de fazer isso aqui, se eu quisesse usar a fórmula, é considerar que o período é um trimestre. Mas eu nem preciso fazer isso. Sabe por quê? Se ele custava 100 e passou a custar 122,43, qual foi a variação? A diferença. A variação foi 22,43. Mas 22,43 em cima do quê? De 100. É tão fácil, porque aí, como eu escolhi o 100, isso foi proposital, essa variação de 22,43 sobre 100
já representa 22,43%. Vou escrever isso aqui, que ficou meio teórico, tá? 22,43 sobre 100 é, na verdade, 22,43 por 100, que é 22,43%. Essa variação total que foi obtida. E aí eu nem tenho com tanto nível de detalhe, né? Ele foi só o valor aproximado. Esse valor aproximado ficou aqui na letra C como 22,4. Tá? E esse era o gabarito da questão. Essa sexta questão, eu quis fazer, como eu falei, eu estou tentando pegar tudo que eu encontrei dessa mesma banca para deixar vocês bem preparados. Mas é uma questão realmente um pouco diferente. Ela nem foi feita por fórmula, mas meio que pedia que você entendesse essa lógica dos juros compostos, que é você sempre calcular sobre o período anterior. E reforce, nesses casos em que ele vai falando só de reajuste, porcentagem e pé de variação, são exatamente esses casos em que se eu adotar um valor no início, fica mais fácil. E se eu adotar o 100, fica mais fácil ainda, tanto de fazer os cálculos, quanto de concluir no final. Como eu tinha dito, eu dividi a matéria de juros compostos em 3 partes. A primeira era exatamente você saber o que significava e treinar um pouquinho a usar essas fórmulas. Posso dizer que fechamos essa etapa. Vamos ter uma próxima etapa onde eu vou falar de algumas coisas um pouco diferentes, mas que pode cair, tá? Já caiu em outras bancas, que é quando o prazo é decimal, né? Um período é não inteiro, quando você trabalha parte composta e parte simples dentro do mesmo capital, né? Ou mesmo a questão de taxa equivalente, se você precisar transformar a taxa em juros compostos. Então são alguns tópicos importantes que a gente vai aprender aí nessa segunda etapa. E depois eu ainda tenho uma outra que é importantíssima, que é quando você trabalha com a ideia de capitais equivalentes. Né? Quando você trabalha com a ideia de que às vezes tem mais de um capital dentro de um mesmo exercício. Lá a gente usa bastante esse diagrama de fluxo de caixa. Tudo isso vai ser ensinado a vocês para que realmente estejam preparados para a prova. Então fechamos essa primeira etapa de juros compostos. No próximo vídeo a gente vai começar a etapa 2.